Eu tenho o costume de acordar e fazer meu devocional pela manhã. E essa semana que antecede a pré-morte de Jesus, a gente estudou um pouco sobre esse tema, né? E algumas coisas que eu li, eu tentei trazer para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Uma das coisas foi o fato de Jesus se prostrar diante dos discípulos e lavar os pés deles. E eu fiquei pensando, se fosse comigo, qual seria a minha atitude diante disso? Como eu me importaria se Jesus chegasse nesse momento, se ajoelhasse diante de mim e tentasse lavar os meus pés? Talvez eu teria a mesma atitude de Pedro e falar: não, Jesus, não, aqui não. Porque às vezes a gente não está preparado para essas coisas, para o servir. Uma outra situação que me fez pensar também foi quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu imagino que Pedro naquele momento deve ter falado assim: Jesus, você está doido. E quando o galo cantou, Pedro na hora deve ter falado: o que eu fiz? E quantas vezes nós negamos a Deus também, sem nem perceber. Às vezes não são em palavras, mas são em atitudes. E uma outra coisa também que me fez refletir bastante foi o percurso que Jesus fez até ser crucificado. Como ele sofreu naquele momento. Um Jesus que fez o coxo andar, um Jesus que transformou água em vinho. Poderia ter feito de tudo para aquilo ali não ter acontecido, mas ele sabia que precisava passar por aquele momento. E ele sabia que no 3º dia ele ressuscitaria também. E às vezes a gente não entende o porquê que nós passamos algumas situações no nosso cotidiano hoje, no nosso dia a dia. Mas Deus sabe de tudo. E nós precisamos passar por isso, como ele também passou, para que quando nós chegarmos naquele dia, o nosso não é no 3º não, talvez é uma caminhada um pouco mais longa, mas para quando a gente chegar naquele dia, a gente vai olhar para ele e a gente vai falar: valeu a pena, Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar, vamos dizer que ele é único, e ele é único, digno de toda a honra e de toda a glória. Poder. 3, 2, 1. 1 Ao Rei eterno
Na quinta-feira que deu contexto à primeira ceia cristã, Jesus teve uma longa conversa com seus discípulos. Essa conversa está registrada a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Em algum momento da conversa, um dos discípulos, que não estava entendendo muita coisa do que deveria já ter entendido, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conheceram o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e Ele somos um. Quem me observa, vê a forma como eu amo as pessoas. Quem vê a forma como eu trato o ser humano, como eu perdoo, como eu acolho, a forma como eu pratico a justiça no mundo, está vendo a forma como o Pai o faz. E foi exatamente nesse contexto que Jesus diz que quem crê nele fará as mesmas obras que ele tem realizado, até maiores. E então Jesus diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique ao Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. O contexto deixa claro o que é esse qualquer coisa. Qualquer coisa que envolve o ministério de Cristo, o tipo de coisa que Jesus fazia, nós podemos pedir e nós vamos receber, qualquer coisa. Senhor, preciso de mais amor para oferecer àqueles que estão ao meu redor. Pode pedir e Deus o fará. Senhor, preciso viver uma vida mais justa. Eu preciso viver uma vida mais correta. Pode pedir e Deus o fará. Senhor, eu preciso atender às necessidades dessa pessoa em vulnerabilidade, eu preciso acolher melhor. Pode pedir e Deus dará os recursos. Qualquer coisa dessas que envolve o ministério de Cristo em nossa vida, pode pedir que Deus irá fazer. Hoje nós vamos orar para que Deus faça isso em nossa vida. Da mesma forma que Cristo representou ao Pai de forma tão perfeita, nós podemos representá-lo nessa terra de forma tão perfeita. Que Deus nos use nesse propósito. Aproveitando esse momento de oração, na última semana nós oramos pela irmã Elza, nossa querida amiga, esposa do pastor Anderson. Ela foi submetida a uma cirurgia, mas pela graça do Senhor, no final dessa semana, ela já saiu do hospital, já recebeu alta médica, já está em seu lar. Que Deus abençoe. Vamos fazer um momento de oração, vamos pedir a Deus que Ele faça o melhor em nossa vida. Se você puder, se coloque de joelhos, por gentileza. Deus querido, nós te agradecemos pela certeza de que tudo que pedirmos no nome de Cristo Jesus, tudo que envolve o ministério de Cristo e que nós pedirmos a Ti, sabemos que o Senhor fará. Por essa razão pedimos que o Senhor nos dê o coração de Cristo, a mente de Cristo, que o Senhor nos faça pessoas que representem a Cristo de forma perfeita. O amor, a misericórdia, o perdão, a graça, a justiça estejam sempre presentes em nossa vida, sejam cópias fidedignas daquele que é o nosso modelo. E sabendo que o Senhor irá responder essa oração com sim, que é óbvio que o Senhor quer nos oferecer tudo isso, nós já queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor é aquele que nos oferece todo dom perfeito, toda dádiva completa. Agradecer porque em nossas lutas, em nossa vida, na jornada, o Senhor tem se mostrado benevolente, Teu Santo Espírito tem nos conduzido. E hoje em comunidade queremos celebrar o Teu nome, porque de Ti temos recebido infinitas bênçãos. Nos dê, portanto, Senhor, momentos de adoração diferenciados, porque estamos na presença do Criador e do nosso Redentor. É por isso, Senhor, que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos
todos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Uma das histórias da Bíblia que mais me encantam é a história dos 10 leprosos. E por que essa história me encanta tanto? Porque 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Ou seja, 10% de todo o pessoal que foi curado se preocupou em voltar para agradecer. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de um dia conhecer esse leproso que foi curado, para imaginar, para saber o que ele passava na cabeça dele quando ele decidiu fazer isso. E quando ele voltou para agradecer a Jesus pela cura, ele recebeu algo mais. Ele recebeu a salvação. E quando eu leio essa história, ela me diz que o Senhor sempre tem mais para aqueles que são gratos. Porém, a nossa natureza humana não é inclinada para a gratidão. A gente precisa desenvolver isso. Então, eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo durante a minha estadia em Ribeirão Preto. Eu sou de Salvador e me mudei 10 anos atrás para Ribeirão Preto para fazer o mestrado e depois emendei com o doutorado na USP. E quando eu decidi fazer isso, eu tinha um sonho em mente. Eu queria ir para o MIT. Só que minha família não tinha histórico de pessoas que tinham morado fora do país ou tinham ido para o MIT. E como que eu iria conseguir esse feito? Deus foi perfeito. Deus colocou as pessoas certas, no lugares certos, recursos certos. Fui, fiz meu doutorado sanduíche no MIT, em Boston, morei lá, foi ótimo. Foi um tempo de graça na minha vida. Volto para o Brasil e tenho que terminar o doutorado. E essa fase não foi fácil, porque já era em nós uma expectativa de onde que a gente vai trabalhar, né? Afinal, estava fazendo doutorado para ser professora universitária. Em 2020, termino o doutorado, mas só que era o quê? O primeiro ano da pandemia. E não tinham vagas abertas para professores. E eu só queria aqui em São Paulo. E eu sonhava bem baixo, né? Eu queria somente, a minha número 1 era a FGV. Aí falei, não, tudo bem, vamos para o próximo ano. 2021 chegou, prestei novamente o concurso, né, o processo seletivo para ser professora na FGV e mais 2 escolas, mas eu só queria FGV, né? E esperando o resultado, em 10 dias, eu recebi o negativo das 3 faculdades. E ali eu fui tomada pela ingratidão e amargura, porque eu achava que eu merecia, porque eu fiz por onde merecer. E tinha uma trajetória que me levava para esse caminho. E eu comecei a murmurar e eu perguntava a Deus, por que eu saí de Salvador para passar por tantos obstáculos e no final não consegui o que eu queria, que era ser professora na escola que eu queria. Passaram-se 6 meses, né? E antes disso, né, desses 6 meses, eu estava muito triste e me deparei com um versículo que está em Isaías 43, 19, que diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não percebe? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E ali, naquele momento de frustração, decepção, eu fui tomada por esse versículo. E comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele já tinha feito na minha vida. Depois de 6 meses, inesperadamente, a fila, né, a lista roda. E eu finalmente sou chamada para ser professora na FGV. E esse ano consegui, né, concluir 2 anos de casa. E eu sou muito grata a Deus porque Ele é bom. Ele não estava preocupado com minha trajetória profissional. Ele estava preocupado que eu confiasse nele. Porque foi a mão de Deus que me colocou nesse lugar. Nesse momento, a gente vai ter uma oportunidade de expressar a nossa gratidão. Não é natural da gente ser grato,
mas hoje o Senhor te convida a ser grato, a ser fiel a Ele, por tudo que Ele já fez e por mais que Ele fará. Os diáconos passarão as salvas e você terá essa oportunidade. Caso você prefira, tem aqui o Pix. Você pode fazer um Pix nesse e-mail e pedimos gentilmente que você envie o comprovante para que o valor seja devidamente contabilizado. A você que está assistindo pela internet, você tem a oportunidade também de utilizar o QR Code para expressar a sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus nos abençoe. Chamado pra servir.
Querido Deus que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor coloca em nós o desejo de sermos gratos e fiéis a Ti. Vem estar com essa santa ceia, renova a nossa aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus disse no jardim para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Aquela árvore servia para que ficasse claro e evidente para o casal a liberdade com a qual Deus os criou. Existe uma condição para que o verdadeiro amor se manifeste, para que ele possa aparecer, para que ele possa existir. E essa condição para que o verdadeiro amor ele possa existir é a possibilidade de ele também ser rejeitado. Sem a possibilidade de ser rejeitado, o amor verdadeiro não pode existir. E a árvore do conhecimento do bem e do mal exemplificava isso para o casal. Enquanto eles dissessem não para ela, eles de fato permaneceriam livres. Porque isso seria uma manifestação da vontade do casal. Da vontade do ser humano criado livre para poder escolher. E Deus disse para eles que se eles comessem desse fruto, eles certamente morreriam. Não porque Deus os puniria, mas é porque Deus, na sua onisciência, sabia que o pecado, a desobediência, desconectaria o ser humano da fonte da vida eterna, que era o próprio Deus. E a morte seria apenas uma consequência disso. Para a gente entender um pouco isso, uma ilustração, por demais limitada é verdade, mas acho que ela nos ajuda a entender o que estava acontecendo ali. É quando você carrega o seu aparelho celular ou qualquer outro aparelho na tomada. Ele armazena um pouco dessa energia, mas ele não tem fonte geradora de energia em si mesmo. E com o passar do tempo, essa energia ela vai se esgotando até o momento em que ela acaba. Para que ele possa voltar a funcionar, você precisa reconectá-lo à tomada. Para que ele possa ser reabastecido, ligado à fonte de energia. O que Deus estava dizendo para o casal ali era isso. Enquanto vocês estiverem conectados à fonte da vida, vocês terão vida. A partir do momento que vocês se desconectarem pelo pecado e pela desobediência, haverá uma vida residual, mas que vai se acabando até que em algum momento ela vai se esgotar. Mas aí o inimigo vai entrar em cena. E ele vai ter uma conversa com Eva, e na conversa que ele tem com Eva, ele vai distorcer diante dela aquilo que Deus tinha dito. Porque ele vai dizer: é certo que vocês não vão morrer, mas se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E o que o inimigo induz o casal a pensar, ou Eva, num primeiro momento, a pensar, é que se eles comessem do fruto, Deus os mataria, porque se tornariam como ele. Aqui está o engano de Satanás. Ele tenta distorcer aquilo que Deus disse para o casal.
Deus simplesmente fez um alerta de graça, um alerta de salvação, dizendo: não se desconectem da fonte da vida. Porque se vocês se desconectarem por escolha de vocês, vocês se desconectarão da fonte da vida e por isso vocês vão morrer. E Satanás tenta passar a imagem de que Deus os mataria, de que Deus os puniria, porque seriam como ele. Agora, uma palavra contra a outra. Deus contra Satanás. E a pergunta na mente do casal: quem é que está falando a verdade? Eu vou morrer porque o pecado causa isso, porque eu me desconectei da fonte da vida? Ou porque eu me tornei como Deus e agora Ele tem medo de mim ou está preocupado comigo e poderia tirar a minha vida por conta disso? Quem é que está falando a verdade? Deus, ele poderia ter se justificado, ter argumentado, ter exterminado Satanás e acabado com a situação ali mesmo. Eu estou falando a verdade, pronto, e acabou. Agora, se Deus tivesse feito isso, você imagina o que passaria pela mente de Adão e Eva e pela mente dos outros anjos que nunca tinham se deparado com tamanha rebelião e com uma condição como essa? Os anjos certamente os serviriam por medo. Qualquer outra criatura que viesse a saber de algo dessa natureza serviria a ele por medo, porque se você pisar fora da linha, ele vai punir você. É por isso que Deus age como age e faz como faz. Deus não extermina o diabo naquele momento, muito menos o casal. Mas agora Deus vai responder a essa pergunta: quem é que está falando a verdade? Deus de fato cria seres livres e o governo dele é baseado no amor? Ou Satanás está com a verdade? Deus de fato é arbitrário e ele pune quem pisa fora da linha, quem anda fora do caminho. E diante dessa pergunta, dessa questão, Deus decide demonstrar para Adão e Eva, para todos os anjos e para todo o universo, quem é que está com a verdade. Deus abre espaço para que o seu caráter e o seu governo seja investigado. Deus, ele abre as portas, ele abre as cortinas para que nós possamos colocá-lo de repente no banco dos réus e investigar se ele é culpado ou inocente. E de que maneira Deus decide dar essa resposta? De que maneira Deus decide demonstrar quem é que está com a verdade? Paulo vai dizer no livro de Gálatas que ao se cumprir a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Mais do que argumentar, mais do que manifestar o seu poder, Deus decide rasgar a história e entrar, invadi-la no meio, para demonstrar para mim e para você quem é que está falando a verdade. Jesus invade a história para responder a essa pergunta. Ele morre para provar que Deus não é essa pessoa que Satanás está dizendo que ele é. É por isso que Jesus vem morrer, para responder a essa pergunta e para deixar bem claro para todos nós o que é que acontece quando uma pessoa se afasta daquele que é a fonte da vida. Ele não mentiu sobre o que o pecado causaria ao ser humano. Mas 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai nos dizer que Jesus morreu a morte
como um pecador deveria morrer. Porque em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiças de Deus. E o que é que aconteceu então no Getsêmani? Ou na cruz do Calvário? Porque alguns por aí podem pensar que ali no Getsêmani, Deus estava imputando sobre o seu filho o sofrimento e que na cruz Deus matou o seu filho. Mas na verdade, o que estava acontecendo ali no Getsêmani não era nada disso. Era Jesus sofrendo, porque naquele momento em que os pecados de toda a humanidade estavam recaindo sobre ele, ele sofre por sentir a separação, a quebra da unidade com o Pai causada pelo pecado, sentida e percebida pelo ser humano desde a queda no Éden. O que faz Jesus sofrer não é o sofrimento físico que o ser humano lhe impõe naquele momento, mas o que faz Jesus sofrer, e segundo o Evangelho de Lucas, a suar gotas de sangue, tamanha agonia, é a separação dele com a fonte da vida, o Pai. Esse seria o sofrimento de qualquer pecador por ter se separado da fonte da vida eterna. Não é o Pai que o está torturando, tanto é que Jesus não pergunta: Pai, por que é que o Senhor está me torturando? Pai, por que é que o Senhor está me matando? Não é essa pergunta que Jesus faz. Mas o que é que Jesus pergunta? Pai, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? É isso que o pecado causa entre o ser humano e Deus. Ele causa separação. E naquele momento Jesus sofre por conta da separação que o pecado que recaiu sobre ele causou entre ele e o Pai. Jesus mostra ali no Getsêmani o efeito do pecado que nos separa da fonte da vida. E verdade é que Jesus predisse que morreria na cruz porque ele conhece o coração humano e ele sabe onde o pecado pode nos levar. E ele disse que morreria na cruz e que seria levantado no madeiro porque ele anteviu que o homem faria isso com ele. Ele não precisava ter morrido necessariamente numa cruz, porque não tivessem levado Jesus do Getsêmani, ele teria morrido ali mesmo, suando gotas de sangue, por conta da angústia e do peso da separação que o pecado causou entre o ser humano e o seu Deus, a fonte de toda a vida. E é por isso que no livro de Romanos, no capítulo 3, versículos 25 e 26, Paulo vai dizer o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu gostaria de destacar o que Paulo fala no começo desses dois versos. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Sabe o que significa propiciação? Há algum tempo, a partir do século XV, do século XVI, os teólogos começaram a dar o nome para aquela tampa que cobria a Arca da Aliança no santuário, onde haviam ali 2 querubins cujas asas se tocavam e onde a glória de Deus se manifestava no dia da expiação. Eles começaram a chamar aquela tampa de propiciatório.
E aqui Deus diz, ou a Bíblia diz, que Deus ofereceu o seu Filho como propiciação. E propiciação nada mais é do que um lugar de unidade ou de reconciliação. O que a Bíblia está dizendo é que Deus ofereceu o seu Filho para reconectar, para reconciliar o homem, o ser humano caído, com a fonte da vida. E quando Jesus vem, Ele vem para responder a pergunta: quem é que está com a verdade? É o reino de Deus baseado na justiça, no amor e na liberdade? Ou Deus é um Deus tirano e arbitrário? E é por isso que quando Jesus vem, Ele vem para revelar quem é o Pai. Ele vem para revelar o reino de Deus. E é por isso que Ele vai curar os enfermos, porque no reino de Deus, no plano original de Deus, não há enfermos. Ele faz o cego enxergar, porque no reino de Deus e no plano de Deus não há cegos. Ele faz o coxo andar, porque no reino de Deus, no plano de Deus, não há aleijados, não há leprosos, não há morte. É por isso que Ele ressuscita Lázaro. Ele veio para mostrar para nós lampejos do seu reino, da sua justiça e do seu infinito amor. E ao morrer na cruz, Jesus veio para responder a pergunta e para mostrar para mim e para você o que é que o pecado causa. Essa morte eterna não é algo imposto ou imputado por Deus, mas é fruto das nossas escolhas, desconectados da fonte da vida. E o que é que Jesus faz na cruz? Ele responde a pergunta feita lá no começo. E Ele permite que eu e você possamos lhe dar uma resposta. O exemplo está aqui. A resposta está na cruz, na vida, no ministério de Cristo. Mas a resposta está aí, no seu coração. Será que eu estou falando para alguém que tem vivido desconectado da fonte da vida? Você acha que existe vida em outro lugar? Você acha que tem vida lá na balada onde você vai desperdiçar a sua vida? Você acha que tem vida em relacionamentos? Você acha que tem vida nos vícios? Onde você acha que tem vida? Onde você está procurando se conectar? E lá em João capítulo 6, quando Jesus pregou um duro discurso para os discípulos, a maioria deles foram embora, ficaram os 12 ali, e Ele perguntou: vocês não querem ir também? E aí Pedro deu uma resposta que podia ser a minha e a sua resposta hoje: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa cerimônia é um convite para você se reconectar à fonte da vida. Porque através dessa cerimônia nós nos lembramos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Através dessa cerimônia a cruz se levanta diante de nós, e ali nós podemos ver um Deus que resolveu mostrar para mim e para você quem é que está com a verdade. E hoje você pode dar uma resposta. Hoje você pode dar o seu veredito sobre aquilo que Deus falou desde o princípio e sobre aquilo que Cristo fez. Quem é que está com a verdade para você? O convite de Jesus é para que, ao participarmos do pão sem fermento, símbolo do seu corpo sem pecado, e do suco de uva não fermentado, não alcoólico, símbolo do seu sangue também sem pecado, para que diante disso você possa dar a sua resposta. Se você aceita aquilo que Jesus fez, se você reconhece que Ele tem a verdade, e se você decide viver conectado à fonte da vida para você viver para sempre. Por isso eu convido você a participar conosco
desse momento. E que ao participar de todo o seu coração, em cada momento, ao participarmos do pão, do suco da uva, que você possa declarar no seu íntimo qual é a decisão que você toma. Se você de fato reconhece que Jesus está com a verdade, ou se não. Porque essa é a condição para uma resposta de amor verdadeira e completa poder existir, é a possibilidade de você poder dizer não. A escolha é sua. Jesus veio para mostrar para mim e para você quais são os efeitos de escolhermos viver conectados na fonte da vida, ou de seguirmos o nosso próprio caminho. Mas o desejo dele é que você escolha a vida, para que viva eternamente com ele. Amém? Eu quero chamar as diaconisas nesse momento. Elas vão descobrir o pão e nós vamos proceder então à participação do pão e do suco da uva. Eu vou pedir então para que os diáconos se coloquem em pé. Pastor Ricardo e eu também estaremos aqui. E em Mateus capítulo 26, a Bíblia nos descreve como foi esse momento. E no versículo 26 diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Nós temos aqui esses pães sem fermento, símbolos do corpo de Cristo. E nesse momento eu quero convidar a todos aqueles que puderem para que nos ajoelhemos e nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre o pão. Querido Deus, nós queremos te agradecer imensamente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Porque ali na cruz ele demonstrou qual é o preço do pecado. Quais são as consequências de vivermos desconectados da fonte eterna de vida. Mas nós te louvamos porque Cristo Jesus na cruz do Calvário revelou toda a verdade. Revelou o seu caráter de justiça e de amor, de graça, bondade e misericórdia. E se estamos vivos hoje aqui é graças ao Senhor, a esse sacrifício. E se podemos escolher hoje onde queremos passar a eternidade, é graças a Cristo Jesus, que desde a eternidade passada se entregou como oferta por cada um de nós. Nós te agradecemos, porque Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, e pela sua morte nós temos vida e salvação. Por isso, nesse momento, ó Deus, pedimos a sua bênção sobre esse pão sem fermento que está sobre a mesa. Que ao participarmos dele, possamos nos lembrar de quão vil é o pecado, de quão destruidor é o pecado, e que possamos de fato odiar e desprezar aquilo que nos afasta do Senhor e que matou o nosso Salvador. Que o Senhor, ó Pai, nos reconcilie com o céu e nos dê hoje, pelos méritos de Cristo Jesus alcançados na cruz do Calvário, a salvação que há no nome dele. Pois oramos no nome precioso e santo de Cristo Jesus. Amém.
Você que está participando da ceia, pode se colocar em pé nesse momento. E à medida que você for recebendo, pode se assentar, mas aguarde até que todos recebam, para que nós possamos participar todos juntos. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui
Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Essa foi a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, assumindo ali o nosso lugar. Quando nós contemplamos o que aconteceu na cruz do Calvário, nós podemos entender o preço do pecado e as consequências finais do pecado. E você pode decidir se valer da morte de Cristo Jesus no seu lugar, para que você não precise morrer eternamente. Essa é a resposta de um coração rendido ao Salvador e que entendeu quem é que estava falando a verdade no cenário do grande conflito. E se você aceita esse sacrifício, aceita Jesus Cristo ter morrido no seu lugar e tem o desejo de se reconectar à fonte de vida eterna, declare isso para Ele, enquanto nós participamos do símbolo do seu corpo, que foi entregue por cada um de nós, para nossa salvação. Vamos participar juntos, enquanto você declara isso para o Senhor no seu coração. Ainda no relato de Mateus, Jesus continua seu discurso e diz, pegando então um cálice de suco da uva, agradecendo a Deus, entregando aos discípulos, o Senhor afirmou: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Eu não voltarei a beber deste cálice do suco da vide até aquele dia em que, com vocês, beberei do novo suco no reino de meu Pai. Bem, o suco da vide continua nesse ciclo de simbolismos de Jesus. E dessa vez ele resolve usar um símbolo para o sangue. E desde sempre o sangue é considerado o símbolo da vida. Sua vida é derramada, mas ela nunca é derramada ao léu. Ela é derramada para fluir e levar vida a outros. E usando a própria metáfora bíblica de fluir e de levar vida, da água da vida, agora nós temos o sangue de Cristo, que também é derramado por nós. Mas ele é derramado para trazer vida para você. Isso quer dizer que em todos os momentos em que você estiver se sentindo acovardado, acusado pelos seus pecados, você pode se lembrar de que o sangue de Cristo já foi derramado por você, para que agora você possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus a bênção por este emblema, que é o emblema do suco da uva. Quem puder, por gentileza, se coloque de joelhos. Deus querido, existe tanta gratidão em nosso coração
pelo conhecimento de que em nome de Cristo Jesus e em seu sangue derramado existe perdão e remissão de pecados. Todos nós, absolutamente todos nós que aqui estamos, somos pecadores. Temos consciência disso. E é por causa desta consciência que nós recebemos de forma tão grata o perdão que vem de Ti. Louvamos o Teu nome pelo emblema, pelo símbolo do Teu sangue que aqui está sobre a mesa, o suco da uva. E pedimos a Tua bênção para que esse símbolo seja transformador em nossas vidas hoje. Para que ao participarmos deste símbolo, para que ao tomarmos este símbolo, nós recebamos essa vida que flui de Ti e chega a nós nesta manhã. Te louvamos por isso e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Assim como fizemos também no pão, coloque-se em pé. E à medida que for recebendo, pode se assentar e aguarde para que nós participemos todos juntos. Com malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu. Chorou, foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar, se entregou. Salvar na cruz, Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre
o sangue que fora derramado na cruz do Calvário é a resposta. Resposta de um Deus que ama. Resposta de um Deus que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. E é isso que Ele veio fazer aqui. Veio nos ligar novamente à fonte da vida. Por isso nós vamos participar deste que é o símbolo da fonte da vida. A essência do amor do nosso Salvador que foi ofertado em favor de cada um de nós. E dele recebemos vida, força e poder. Dele recebemos o discernimento para entendermos quem está com a verdade diante do grande conflito. E hoje, ao participar dele juntos, nos reconciliamos com o céu. Nos reconectamos à fonte de vida eterna. E que a eternidade se torne, pelo sangue de Cristo Jesus, uma realidade na vida de todos nós. Amém? Com esse pensamento, vamos participar todos juntos. Você pode, nesse momento, passar os seus cálices para aqueles que estão nas pontas do corredor. Os diáconos passarão brevemente recolhendo o seu cálice. E o texto que registra para nós essa experiência da ceia de Jesus com os discípulos termina dizendo no verso 30: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos terminar esse momento cantando um hino. Os diáconos podem passar para recolher os cálices. Nós vamos cantar a respeito desse momento onde poderemos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, celebrando aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez. E eu gostaria de convidar você para cantar essa última música conosco, e que você imaginasse essa cena. Você diante do altar do Senhor, contemplando Ele na beleza da sua santidade, com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Porque Ele nos contou a verdade desde o começo. Mas mais do que com argumentos, Ele veio aqui entregar a sua própria vida para mostrar o quanto Ele nos ama. Para mostrar quais são as bases do seu governo e no seu plano para cada um de nós. Então coloque-se em pé nesse momento. E vamos cantar com todo o nosso coração esse último hino. Mil vezes eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com versos de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no Teu altar, na
Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que nele, conectado nele, você viva sempre ligado à fonte de vida eterna. Que Deus abençoe você.